Fala galera do YouTube do Futebolês, beleza? Primeiro quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal e se você não está inscrito, se inscreve, tá aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, participa junto com a gente. E pro pessoal que já está inscrito, que já está acostumado, já sabe, né? Toda terça-feira tem aqui o Top Mais do Futebolês. A gente sempre faz uma lista aleatória ou não sobre personagens, eventos, gente que fez parte do futebol nordestino de alguma forma, que escreveu seu nome na história. A gente já fez lista dos principais nordestinos da seleção brasileira, a gente já fez daqueles dos principais nordestinos que brilharam na Europa, e teve uma que chamou muita atenção, que foi os nordestinos que foram importantes em seleções de outros países. E aí a gente veio, depois de recolher muita informação, muita gente dando dica, trazer e também corrigir um erro que eu cometi naquela primeira lista. A gente faz uma espécie de parte 2 dos principais nordestinos que brilharam em seleções, mas de outros países. Roda a vinheta. Pois é, e a gente começa a lista com um sergipano que fez uma certa história no Sport Recife, teve uma passagem pelo Ceará, mas que talvez seja uma das participações mais aleatórias de um jogador nordestino em uma seleção. Estou falando do Hamilton. Hamilton, volante, jogou no Sport na década passada, teve uma passagem pelo Ceará em 2013. O Hamilton simplesmente jogou a eliminatória de Copa do Mundo em 2006 pela seleção do Togo. Pois é, tinha um treinador brasileiro na seleção do Togo, que é mundialmente conhecida basicamente por conta de um jogador, né, o Adebayor, Emmanuel Adebayor, que jogou anos no Real Madrid, jogou no Arsenal, no Tottenham, jogou no Mônaco. E foi a Copa de 2006, muito por conta do talento desse jogador. O Hamilton jogou na seleção do Togo, chegando a disputar jogos da eliminatória da Copa do Mundo. Então poderia ter disputado a Copa do Mundo pela seleção do Togo. A gente faz uma pequena lembrança para o Hamilton. Na lista anterior, a gente terminava com o Francileudo dos Santos. Francileudo dos Santos, né, que jogou Copa do Mundo em 2006 pela Tunísia, marcou gol de título da Copa Africana de Nações em 2008 também pelo aquele país do norte da África. Mas antes dele, outro maranhense, por sinal, tinha brilhado com a camisa da seleção da Tunísia. Eu estou falando do Cleiton, zagueiro, lateral esquerdo, jogou no Bastia da França, fez carreira no futebol tunisiano e também em equipes menores da França. Virou uma espécie de um dos pilares da seleção tunisiana, que voltava à Copa do Mundo em 98, depois de anos fora do Mundial, desde 78 que a Tunísia não disputava a Copa do Mundo, disputou em 98, caiu numa chave para lá de complicada, que tinha Inglaterra e Romênia, e o Cleiton disputou aquela Copa do Mundo, foi um jogador muito querido, muito respeitado, e que também não poderia ter passado batido na lista anterior, e a gente lembra dele porque também disputou Jogos Olímpicos pela seleção da Tunísia. Então, nada mais natural citar esse jogador nascido no Maranhão, mas com carreira sólida no norte da África e também na França. Agora a gente lembra de um ponta-direita que fez muito sucesso jogando no Peru, mas que antes, um baiano, que jogou no Flamengo, começou no Vitória, teve uma passagem pelo Fortaleza no início dos anos 90, antes de virar ídolo do Sporting Cristal do Peru. Estou falando de Julinho. Julinho foi jogador com carreira muito sólida do futebol peruano, fez parte do Sporting Cristal, vice-campeão da Taça Libertadores da América em 1997, perdeu a final para o Cruzeiro, aliás, perdeu ali na Bacia das Almas, um jogo empate, uma vitória de 1-0 do Cruzeiro, uma final para lá de equilibrada, e o Julinho fez parte da seleção peruana, né? Ali entre 96 e 97, naturalizado peruano, baiano, Julinho, disputou jogos da eliminatória da Copa do Mundo, eliminatória essa que o Peru lutou até o final para conseguir uma vaga, acabou perdendo a quarta vaga da América do Sul para o Mundial da França de 98, justamente para a seleção do Chile, né? Aquele time do Chile que tinha Salas, Sierra, Zamorano, enfim, que era um baita time da seleção chilena. O Peru disputou ali até o final das eliminatórias a quarta vaga com o Julinho no time, mas no final o baiano Julinho, que jogou no Vitória, jogou no Fortaleza, perdeu a chance de disputar uma Copa do Mundo, mas deixou sua marca na seleção peruana. Agora eu vou falar de um pioneiro, o atacante cearense Ari, né? Que ainda está em atividade. O Ari tem uma carreira bastante curiosa, começou no Fortaleza, depois foi jogar no futebol sueco, foi campeão holandês jogando pelo AZ Alkmaar, bem trava-língua, hein? O Ari foi campeão holandês jogando pelo AZ Alkmaar, antes de rumar para o futebol russo.
E aí conquistou diversos títulos, tanto pelo Spartak Moscou quanto pelo Lokomotiv Moscou, também defendeu o Krasnodar. E aí entrou no processo de naturalização, né? A Rússia ia fazer a Copa do Mundo de 2018 em casa, o Ari era um dos jogadores de destaque do futebol doméstico, não deu tempo de disputar o Mundial, mas o atacante cearense, que como eu falei é pioneiro em várias coisas, hoje ele é o dono do Atlético Cearense, né? Que ele vai disputar a Série D do ano que vem disputando a primeira divisão do Campeonato Cearense. O Ari se tornou simplesmente o primeiro negro a atuar pela seleção da Rússia, né? Então isso por si só já merecia a lembrança do atacante cearense, que continua lá, é convocado com alguma frequência ainda pela seleção daquele país, continua atuando pelo Spartak Moscou e mantendo muito sucesso também, né, empreitada como dono de clube. Afinal, o Atlético Cearense, dentro das suas possibilidades, vem fazendo boas campanhas, vem revelando jogadores, que é o grande objetivo. Mas o Ari entra aqui na lista muito por conta disso, de ser o primeiro negro a vestir a camisa da seleção russa de futebol. E olha, gente, para fechar a lista, eu tenho que corrigir a maior injustiça que eu fiz na primeira. Eu não podia fazer uma lista de jogadores nordestinos que defenderam seleções de outros países sem falar do alagoano Klepper. Mas você sabe quem é Klepper? Pois é, o Klepper é o Pepe, amigo. Pepe, jogador alagoano, foi fazer carreira em Portugal, foi ídolo do Porto, passagem relevante no Real Madrid, muitas vezes é levado muito na chacota por ser um jogador que chega duro e de fato é um jogador muito forte na marcação, muito viril, tomou muitos cartões na carreira, mas não dá para não bater palma na carreira de um sujeito que disputou 3 Copas do Mundo, 3 Eurocopas, campeão da Eurocopa de 2016 pela seleção Tuga, pela seleção portuguesa, mais de 100 jogos pela seleção de Portugal, é de fato um dos jogadores brasileiros, não só nordestinos, mais bem-sucedidos na Europa nas últimas 2 décadas. Você pode entrar, muitas vezes vai discutir da qualidade dele, mas a carreira do Pepe é simplesmente fantástica, desde o Sporting Braga, depois no Futebol Clube do Porto, no Real Madrid, volta para jogar, ainda joga no Besiktas da Turquia, antes de voltar para o Porto, às vezes com menos jogos em campo, mas ainda como símbolo de uma liderança. E pela seleção de Portugal, se você fizer uma radiografia dessa geração campeã da Eurocopa em 2016, o Pepe é de fato uma das grandes referências, afinal, 3 Copas do Mundo, 3 Eurocopas, um título de Eurocopa, mais de 100 jogos pela seleção portuguesa, merece todo respeito e reconhecimento, e eu mereço um belo puxão de orelha por não ter o colocado na primeira lista. Gostou da lista? Gostou do Top Mais? Lembra que toda terça-feira tem vídeo do Top Mais aqui no YouTube do Futebolês. Eu peço de novo que você não é inscrito, se inscreve aqui. Você que é inscrito e já está acostumado, mande dicas. Vocês lembraram também nesses dias de outras figuras do futebol nordestino que a gente, porventura, pode ter esquecido, porque a gente faz esse material todo especial falando de futebol nordestino para você do YouTube do Futebolês. Um abraço e fica ligado que a qualquer momento tem material exclusivo aqui para o YouTube feito pela equipe do Futebolês. Um abraço!